Bitcoin faz bela recuperação, rompe linha de tendência de baixa e chega ali nos 66 mil dólares. A gente vai olhar nesse vídeo o gráfico do Bitcoin, no 12 horas, no diário, olhar price action e também vamos dar uma olhada na análise de sentimento para ver se ela confirma essa movimentação que a gente teve. Vamos também fazer análise da PEP e da GIX, pedido lá no grupo de WhatsApp, então eu estou nessa dívida, vamos fazer essas análises também nesse vídeo. Vamos começar aqui pelo Bitcoin no gráfico diário, essa linha de tendência de baixa que a gente rompeu, muito importante. Gostaria de ver um volume um pouco maior nesse rompimento, mas foi um volume acima da média e isso importa muito, isso foi muito bom. A gente precisa agora romper as próximas resistências que a gente tem aqui para o Price Action, que seria nesse último topo que a gente fez aqui nos 67 mil dólares e a próxima resistência pelo price action é essa zona aqui dos 71.800, que é uma zona que o preço teve certa dificuldade de ultrapassar também. A gente tem essas próximas resistências pelo price action para seguir demonstrando força e atacar essas zonas. E para a continuação desse movimento, seria muito interessante que o Bitcoin viesse também a retrair um pouco, fazendo um pivô de alta aí acima dessa LTB. Então, a gente teria mais força para continuar essa movimentação de alta e romper as próximas resistências. Essa é a minha visão aqui dentro do price action. Foi um rompimento muito interessante. A gente precisa continuar essa movimentação. Obviamente fazendo as retrações de forma saudável e natural para o preço. Então a gente fazendo a retração respeitando essa linha de tendência de baixa, formando um pivô de alta aí acima dela, seria um bom indício que a gente estaria buscando força para continuar esse movimento de alta aí. Agora vamos mostrar as NEMAs e ver o que ela está falando para a gente, quais são as zonas importantes pelas NEMAs, esse indicador que eu desenvolvi. Pelas NEMAs, no diário, a gente já vê as duas mudando de cor, indicando compra aí, a cor branca. Mas seria interessante a gente ver romper essa segunda NEMA central aqui, que está no valor de 69 mil dólares e 900 no gráfico diário. E fechar candles aqui acima, isso seria uma grande demonstração de força e uma grande probabilidade da gente continuar um movimento de alta mais forte, já que elas iam se posicionar viradas para cima, se aproximando, o preço fechando candles aqui acima, fazendo um reteste nela, isso indicaria uma probabilidade maior do movimento de alta continuar e a gente ver rompimento de topo e continuação desse movimento de forma mais forte e efetiva. Enquanto isso não acontecer no gráfico diário, temos que lembrar que a NEMA superior aqui ela é uma resistência, então temos a resistência no diário de 69 mil dólares e 900. A gente tem que olhar agora em gráficos menores, onde são as resistências que estão posicionadas NEMAs. Aqui pelo 12 horas, você vê que elas já estão posicionadas de forma diferente, também estão na cor branca, só que a NEMA superior está aí nos 68 mil dólares. Então a gente tem essa zona aí como zona muito importante para fazer aquele mesmo movimento que eu tinha comentado agora no gráfico diário. Então romper isso aqui, fechar os candles aqui acima, a gente veria elas se posicionando de forma diferente, já apontando para cima e tentando se aproximar e o preço se mantendo aqui acima delas, seria um bom indício de continuação forte desse movimento de alta. Então, esse candle aí foi muito bonito, tá? A demonstração de força muito boa. Então, a gente precisa olhar agora a análise de sentimento, um curtíssimo prazo, para ver se esse movimento foi confirmado e como estão as baleias também se posicionando, as instituições, pelo order book, se elas estão colocando alguma ordem, como é que está isso aí. Vamos olhar no gráfico da análise de sentimento e depois a gente vai ver como é que está esse order book, como as baleias estão se posicionando. Aqui pela análise de sentimento, a gente vê bons sinais aí dessa movimentação de preço. À medida que o preço foi subindo, ganhando força, a gente vê o Open Interest também acompanhando essa movimentação, o que é muito bom. Significa que tivemos um interesse nessa movimentação de preço, uma maior abertura de contratos indica interesse nessa movimentação. Então, quando a gente tiver uma movimentação de alta ou de baixa, acompanhado pelo aumento do Open Interest, significa que essa movimentação teve força. E os pontos negativos estão aqui abaixo. Digamos que tivemos uma boa quantidade aí de compras a mercado, isso significa uma obtenção de liquidez. Também tivemos posições de short sendo liquidadas. O que é que isso significa? Significa que a gente pode estar diante de um topo local, ou seja, uma zona que o preço possa vir a recuar um pouco antes de continuar essa movimentação de alta pela quantidade de obtenção de liquidez que a gente teve aí com essa movimentação de alta. Também temos um contraponto aqui que seria o ratio, as posições de long e short. Estávamos muito alto, cerca de 2, e a gente teve uma queda com essa alta, que é muito bom. São dois indicadores que a gente quer ver acompanhando o preço, que é o
o Open Interest subindo, acompanhando a movimentação do preço, e o Rachel caindo. Significa que está tendo mais entrada de posições de short nesse exato momento. Estamos agora com o Rachel negativo, fazia um bom tempo que eu não vi o Rachel negativo, ou seja, com a maioria em posições de short. E o que é que isso significa? Significa que se o preço continuar subindo aqui, vamos ter mais obtenção de liquidez, vamos ver mais pessoas sendo estopadas e liquidadas à medida que o preço vá subindo. Essas posições de short que estão entrando agora, elas vão ser estopadas e liquidadas caso o preço continue subindo. Então, tudo isso mostra, sim, que o preço, essa movimentação de preço foi muito boa, saudável, inclusive acompanhada aí de indicadores, análise de sentimento, que favorecem muito, indicam muito bem essa força desse movimento. Então, vamos olhar agora como estão as ordens das instituições, como elas estão se posicionando nesse exato momento. Olha aí, aqui pelo Trading Light, a gente está vendo que temos uma quantidade de ordens significativa acima do preço, ou seja, instituições estão tentando segurar o preço nessa zona. Claro que isso não significa que o preço não vai conseguir ultrapassar essa zona, mas a gente tem que ver quantos bitcoins a gente tem posicionados aqui nesse exato momento. A maior quantidade que a gente vê aqui inicialmente estão nos 66.500. Temos 399 bitcoins, são quase 400 bitcoins posicionados aí nessa zona de preço. Acima também temos mais 430 bitcoins nos 66.600 e por aí vai. No 66.675 temos mais 400, um pouco acima de 296, ou seja, uma camada de ordens aí interessante que obviamente pode representar uma dificuldade para o preço ultrapassar. A gente tinha também ordens aqui abaixo, o preço conseguiu captar essa liquidez dessas ordens aqui, as baleias tiveram mais força do que essas instituições estão tentando segurar. Mas essa zona aqui é uma zona que realmente é difícil e fazia tempo que a gente não via as instituições se posicionando assim acima do preço, com essa intenção de segurar o preço. A gente já tinha visto na correção essas quantidades de ordens abaixo do preço, com a intenção de segurar o preço, mas na correção, mas não no movimento de alta, fazia tempo que eu não via uma quantidade de ordens assim acima do preço. Então isso significa sim que aquela obtenção de liquidez que a gente estava vendo ali mais cedo nos outros indicadores tem relevância para algumas instituições, ou seja, algumas instituições estão satisfeitas com essa obtenção de liquidez dessa movimentação e devem estar interessadas em ver o preço recuar para poder acumular mais um pouco e fazer com que o preço suba mais e obter a liquidez das posições de short que estão entrando agora. Então, a análise de sentimento é muito boa. Essas ordens aqui, obviamente, elas também podem ser retiradas à medida que o preço vá demonstrando força e vá atacando elas. Isso aí a gente precisa estar de olho aqui em tempo real para ir observando isso. Mas a princípio a gente vê que algumas ordens estão sendo mantidas aqui. Vamos ver se o preço for nessa direção, como é que essas ordens vão se comportar. Vamos agora voltar ali para Price Action e ver como está a PEP e a GIX. Vamos começar aqui pela PEP no gráfico diário, analisando o Price Action, movimentação de preço que ela fez muito bem, a gente rompeu o topo histórico aí da PEP. Então, vamos pegar aqui o fundo primeiro para a gente olhar essa retração como foi pelo Fibonacci. Traçar aqui do fundo ao topo. Essa retração foi ali no 0,6 de Fibonacci e a PEP conseguiu segurar muito bem, conseguiu fazer um pivô de alta ali no 0,5 de Fibonacci, segurando o 0,5 na retração e continuando essa movimentação de alta, rompendo o topo histórico. Pelo Fibonacci, a gente poderia prolongar, esticar ele aqui para ver qual seria o próximo alvo do preço, que seria ali nos 00171348. Então, esse aí seria o próximo alvo da PEP pelo Fibonacci. Porém, a gente deu uma esticada muito grande, não seria ruim a PEP fazer uma retração, segurando aí no 0,5 de Fibonacci, seria praticamente ali na zona do outro topo, do último topo que ela gerou aqui, para continuar essa movimentação de alta. Então, assim, ela pode continuar demonstrando força e vir aí para cima para procurar interagir com esse próximo alvo, mas também ela pode vir aqui antes fazer uma retração para depois continuar essa movimentação de alta. Mas a PEP vem fazendo uma movimentação de preço muito boa, rompendo o topo histórico. Então, vamos olhar em tempos gráficos menores como é que ele está nesse exato momento e também olhar a análise de sentimento da PEP para ver como é que está. Vamos olhar aqui agora as NEMAs na PEP com um gráfico de 6 horas. Então, essa zona aqui foi muito importante para a PEP, segurou o preço, essa NEMA azul aí. Ela foi recuperar muito bem. As NEMAs ficaram brancas, depois ficaram laranjas nessa retração aí, segurou aí
dessas lemas coloridas, e depois o preço fez essa movimentação de alta, estando sempre acima dessas duas lemas centrais, o que é muito bom. Então o preço foi segurando aí uma vez, duas vezes e deu essa esticada. Seria natural, como eu falei, o preço procurar interagir mais uma vez com essas lemas centrais que estão juntas, isso demonstra muita força no movimento, para depois continuar essa movimentação de alta. Então a gente está aí após uma grande movimentação de alta que fez a PEP romper o topo histórico, não seria nada ruim que a PEP, antes de continuar essa movimentação de alta, também pode ser direto, mas ela viesse fazer uma retração buscando interação com as limas centrais aí no gráfico de 6 horas. Então a PEP aí, gráfico de 6 horas, uma formação muito boa, essas duas limas centrais estando juntas, é um bom é uma boa indicação de que ela está muito forte nesse movimento, né? E segurando sempre nas retrações acima dela, dessas duas limas centrais. Então, a PEP muito bem ainda nesse movimento. Não seria nada ruim uma retração para ela continuar essa movimentação de alta aí de uma forma saudável e ter força para ir buscar novos topos, romper esse topo que ela gerou aí e continuar essa movimentação de alta da PEP. Então a PEP aí, do gráfico 6 horas em diante, eu vejo ela muito bem no gráfico diário também, demonstrando muita força. PEP muito bem. Vamos olhar um pouco da análise de sentimento da PEP, como é que está nesse momento também, curtíssimo prazo. Com a PEP aqui para análise de sentimento, temos pontos interessantes também, à medida que o preço veio corrigindo, o Open Interest foi caindo também, isso é muito bom, não demonstra força nessa correção que a PEP fez, ou seja, não teve muito interesse nessa correção, e tivemos aí a obtenção de liquidez interessante aí com candles de vendas a mercado nessa correção no fundo que foi gerado aqui, e também muitas liquidações e posições de long. E um ponto negativo é que o ratio estava negativo há muito tempo, ou seja, a maioria em posições de short aí na PEP, desacreditando. Nesse momento a gente vê mais posições de long entrando aí, começando a equilibrar, apesar desse exato momento a gente está em maioria em posições de short, o que ainda é bom para essa continuação do movimento de alta. A gente fez um pivô aí interessante, pivô de alta, segurando o preço, né? Fez uma base aqui, um pivô de alta, confirmando, rompeu o topo aqui, então a gente tem tudo aí para continuar essa movimentação até nos tempos gráficos menores, nesse exato momento. Análise de sentimento, muito bem. Vamos ver se essa confirmação, essa pernada que a gente fez até agora não teve confirmação no Open Interest. Vamos ver se à medida que o preço vai desenvolvendo aí, o Open Interest acompanha essa movimentação de alta do preço. Isso aí vai confirmar mais ainda no curtíssimo prazo essa movimentação. Então, aguardar um pouco o Open Interest se manifestar aí, à medida que o preço for desenvolvendo aí, mostrando força na movimentação de alta quando a gente vai ver essa recuperação da PEP. Então é isso aí, galera. PEP, diário, 6 horas, muito bem. E análise de sentimento também demonstra que as quedas não estão com força, ou seja, a gente tem probabilidade de continuar o movimento de alta. Seria bom só a gente ver o acompanhamento do Open Interest, a correção teve a obtenção de liquidez, o ratio está um pouco baixo ainda, e é interessante que a gente, ou equilibrado na verdade, né? A gente está negativo, mas muito próximo do 1. Então, PEP nesse momento positivo para a PEP. Acredito que ela pode sim continuar demonstrando força, vai depender, claro, do Bitcoin, continuar subindo, demonstrando força, mas a gente tem um cenário legal, é bom que ela respeite esse fundo aí, se caso venha a corrigir, e vamos ver como ela vai desenvolvendo aí também para análise de sentimento e o Open Interest subindo, acompanhando esse movimento. Vamos olhar agora a GIX, né, como é que tá pelo Price Action e as lemas também. Vamos dar uma olhada aqui na GIX, começando aqui pelo gráfico diário. Vamos passar o Fibonacci, fazer mesma sequência de análise que a gente fez ali, vemos como é que foi essa retração da GIX. Ela teve uma boa retração de preço, saudável, correção muito boa, né? Fez ali um topo duplo e foi buscar o 0,6 de Fibonacci. Agulhou um pouco para baixo, mas não fechou 500 abaixo do 0,6 de Fibonacci, o que é muito bom, uma retração muito saudável para o preço. E a gente está fazendo aí, tentando romper aí essa zona ali dos $1, 1,0047. O que está difícil é o 0,3 de Fibonacci. A gente não está conseguindo fechar candles acima. E para a continuação desse movimento de alta, movimentação de alta da GIX, seria interessante a GIX romper essa zona aí de preço de $1 e 0,26 centavos aí. Seria interessante ela romper essa zona para continuar o movimento de alta. Então, a GIX tem essa região aqui para romper, se manter fechando candles acima, que fazer um reteste, seria uma boa zona de entrada, pensando no longo prazo, e romper o último topo que ela deixou aqui
daí a gente buscaria topos históricos para serem gerados aí, né? Então, a GIX precisa inicialmente romper essa zona, respeitando, obviamente, essa linha de tendência de alta que a gente tem aqui. Deixa eu traçar ela aqui para a gente deixar bem claro que a gente tem uma linha de tendência de alta na GIX, que é muito interessante que o preço vá respeitar essa linha de tendência de alta. Então, a gente romper aqui essa zona e continuar fechando candles acima dela no diário, seria um bom indício que a GIX estaria procurando interagir mais uma vez com o topo histórico para a gente ter mais força para romper dessa vez e continuar essa movimentação de alta. Caso isso aconteça, a gente volta aqui para poder dar uma olhada qual seria os próximos horizontes, os próximos alvos para a GIX aí no gráfico diário. Vamos dar uma olhada na GIX também com as NEMAs e ver como é que está se comportando com as NEMAs aí. A GIX aqui agora no gráfico de 6 horas com as NEMAs, a gente está vendo aí as NEMAs se aproximando, o preço comprimindo aí, tentando ganhar força para sair dessa zona. A gente está dentro de um triângulo aí, né? Tem uma base de preço ali em tendência de alta e temos também respeitado essa linha de tendência de baixa aqui. Então, formando um triângulo. A GIX seria muito interessante que ela se mantesse acima dessa NEMA central aqui, que está no valor de 0,9072. Então, ela se manter aqui acima é muito interessante, muito importante a GIX se manter acima dessa zona, continuar fechando candles aqui acima para procurar interação com essa zona aí de preço. Rompendo isso aqui, a gente teria as NEMAs, cada NEMA dessa aqui seria uma resistência para o preço. Você vê que essa amarela aqui nesse exato momento está posicionada nessa zona que foi o último topo deixado. Então, a gente tem os topos e as resistências do price action e tem as resistências das NEMAs aqui, que são resistências móveis que vão aí se adaptando e calculando à medida que o preço, recalculando à medida que o preço vai se movimentando. Então, a GIX está acima dessas duas NEMAs centrais, é muito interessante, ela precisa se manter acima desse range aqui dessas duas NEMAs centrais, que estão aí posicionadas em alta, mas discretamente, ainda não vejo uma boa divergência, não estão as duas na cor branca, seria interessante o preço se manter aqui acima para elas se posicionarem na cor branca, e a gente vê uma movimentação de alta sempre acontecendo, respeitando essas duas NEMAs centrais, os candles desenvolvendo acima delas, seria um bom indício de força para a continuação de movimento de alta aí da GIX, a gente vê ela tentar voltar ali para os topos históricos, interagir de uma forma saudável. Então vamos ficar de olho na GIX aí, e olhar agora na análise de sentimento, como é que está essa movimentação de alta que a GIX fez aqui, essa recuperação dela. Vamos olhar aqui no curtíssimo prazo, como é que foi, se foi saudável, como é que está, como as pessoas estão se comportando nesse exato momento. Vamos lá. A GIX aqui, na análise de sentimento, fez uma movimentação de alta aí, formou um pivô de alta e esticou muito bem, fez uma boa movimentação de preço e foi acompanhada do Open Interest. A gente viu ele se movendo para cima, apesar de que essa última movimentação a gente está vendo o Open Interest um pouco lateral, né? O Open Interest vinha subindo com a correção, porém nesse momento que o preço vem se recuperando, o Open Interest vem demonstrando que já está querendo, já tem um interesse maior pela movimentação de alta da GIX aí, né? Tivemos aí nessa movimentação de alta uma boa quantidade de compras a mercado. E um ponto positivo também é o ratio, que apesar de estar sempre muito alto aqui na GIX, a gente viu, à medida que o preço foi subindo, a gente viu posições de short entrando aí, fazendo com que o ratio caísse de 3,1 até 2,22. Então, isso aqui acontece por a entrada de posições de short. Então, isso é bom. A gente vê o preço subindo com o acompanhamento do Open Interest e as pessoas desacreditando nessa alta, entrando em posições de short, faz com que a GIX possa sim continuar o movimento de alta para procurar estopar e liquidar essas pessoas, apesar de a gente estar vendo uma entrada já de posições de long nesse exato momento. Então, essa obtenção de liquidez que a gente teve aqui também foi uma boa obtenção de liquidez. Não tivemos muitos candles sendo estopados e liquidados em posições de short, porque a gente está vendo que a maioria aqui está sempre em posição de long, então a gente não consegue obter muita liquidez aí em posições de short, sim, mas em compras a mercado, ou seja, as pessoas com medo de ficar para trás do movimento vão comprando a mercado aí. Pode ser que as instituições estejam distribuindo um pouco nessa movimentação aí, para esperar um pouco do recuo para continuar essa movimentação de preço. Vamos acompanhar, continuar acompanhando a GIX aí, pela análise de sentimento também, que é muito importante, seria muito bom a GIX, a gente vê a continuação do movimento de alta da GIX vendo um interesse maior, o Open Interest subindo de uma forma mais expressiva para demonstrar mais força, mais interesse nessas movimentações de alta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês
tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários quais são as próximas moedas que vocês querem que eu esteja analisando, mostrando análise de price action, análise de sentimento e também trazendo análise com as NEMAs. Só falar aqui, deixar aqui no comentário o que é que você quer ver da próxima vez. E também vou deixar o link do meu grupo no WhatsApp, que é um grupo gratuito, onde você vai poder se comunicar comigo se você tiver interesse de ver mais análise e pedir também alguma moeda por lá. Fica à vontade, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.